E é engraçado porque, assim, a gente observa, né? O racismo, ele não é simplesmente a relação com o outro, a desigualdade, a estratificação do outro, né? Porque nós somos iguais. Mas diante de um olhar racista, eu desumanizo o outro. Exato. E à medida que eu desumanizo o outro, eu não sinto empatia, né? Eu só sinto empatia por aquilo que é igual a mim. É verdade. Então essa é uma relação. E aí, principalmente, você falava, eu lembrando, né? Aquele princípio, a dignidade da pessoa humana. Então todo ser humano é digno. Exatamente. Por algumas características aleatórias, a cor da pele, a condição política, religiosa, a gente acabou... A gente acabou construindo essa sociedade. O racismo estrutural é interessante que uma pessoa, quando a gente analisa o racismo, a primeira ideia que a gente tem é o racismo de cada um, né? Que é aquela construção um pouco mais particular. Ou seja, há pessoas que são racistas, sim, não há sombra de dúvidas, né? Eu posso arriscar que existem negros que não gostam de brancos? Posso arriscar, sim, que existem negros que não gostam de brancos. Posso arriscar que não existe, que há chineses que discriminam negros? Sim, também há chineses que discriminam negros. Enfim, é possível que você tenha a discriminação pela fenotipia da pele em várias dimensões, né? Inclusive o fato de índios, por exemplo, não se proporem a não se relacionar com uma pessoa branca ou com uma pessoa negra ou uma pessoa amarela. Mas nós estamos falando do aspecto pessoal, não é verdade? Uhum. Nós estamos aí entendendo que cada um tem o seu gosto e tem o seu bom senso. Ninguém está aqui discutindo bom gosto e bom senso. Tampouco a liberdade que cada um tem de a sua predileção, querer escolher com quem se relacionar, quem colocar na sua casa, quem definir como amigo ou como inimigo. Eu acho que isso acaba até prejudicando o próprio movimento, né? Isso, exato. Aquela ideia de você cobrar de pessoas. Eu tava pesquisando a pauta, né? Sim. Até vi uma entrevista com a Glória Maria, né? Por que você não namora negros? Assim, cara, isso. É a liberdade de cada um. É a liberdade de cada um. Você namora quem você ama, quem você constitui família. E eu acho que a discussão do racismo, acho que a gente estrutura primeiro esse tipo de racismo, que é aquele pessoal, não é? E que, obviamente, acredito, por ser pessoal, por ser íntimo, o cidadão tem todo o direito a sê-lo. Tá? Tem todo o direito a sê-lo. Mas dentro dos limites que a gente entende a nossa vida pessoal. Mas quando você é, por exemplo, um empresário, quando você é um empreendedor, quando você é alguém que tem nas suas mãos dezenas de milhares de vidas e que além de você, mais outros podem replicar centenas de milhares de milhões de oportunidades de emprego, de dignidade, aí esse racismo já salta para um outro campo, né? Então ele salta do campo individual para o racismo social e que muitas vezes foi inclusive justificado em muitos momentos pela própria ciência. Né? Haja vista, por exemplo, o evolucionismo darwinista Ashley, né? A eugenia, né? A eugenia, né? Exato. Que vai defender que havia uma raça superior, que nesse caso o arianismo, a raça branca, e do outro lado todas as outras raças seriam inferiores. Não, é curioso, assim. E como isso tem uma fundamentação econômica, não só política e econômica. Você está falando do século XIX, né? Óbvio que você já tem isso no século XVI com a escravidão, XV, XVI com a escravidão, principalmente na América. Mas no século XIX a ideia da colonização da África, da Ásia e por aí vai. Agora, André, veja. Mas eu queria fazer um adendo nisso, muito importante. O museu de Nova York, ele tem uma exposição permanente no seu acervo. E essa exposição permanente também está disponível online. Então, existem pinturas europeias em relação ao negro que datam de 1100 e de 1200. Então, a gente está ali numa arte, entre a arte medieval e a arte bizantina, e o prenúncio da Renascença. Então, em algumas dessas ilustrações, nós temos duas pinturas pertencentes ao acervo do Museu de Nova York, no qual o negro é representado no formato do diabo, no formato do demônio. Literalmente, o demônio. Quando você vai ver essa representação do demônio, era um etíope. Ou seja, você reconhece uma etnia, um homem, um ser humano, no formato diabólico, satânico.
Então, a treta entre brancos e negros não está na modernidade. Sim. Ela, na verdade, já vem sendo construída desde quando os mouros invadem a Europa. E desde o período em que eles ali permaneceram. A BBC de Londres, ela fez uma pesquisa muito interessante com os europeus, muito recentemente, e os europeus não conseguem carregar imagens positivas dos negros. Então, existe no imaginário do povo europeu a ideia de que o negro está diretamente associado aos elementos do mal. E isso é tão verdade que, quando o europeu representa o mal, ele traz exatamente o arquétipo da treva em oposição à luz. Ora, fundamentado de que Deus disse o fiat lux, faça-se a luz, e a luz se fez expulsando, portanto, as trevas. E no imaginário do povo europeu, as trevas representam, então, o demônio. E o demônio foi representado no imaginário do povo europeu no formato de negro, no formato dos negros etíopes. Então é muito curioso perceber que esse racismo social, que vai se transformar num racismo estrutural, ele tem uma longa data de existência e faz parte, inclusive, de um aspecto. Quem nos colonizou foi o europeu. Então, toda a cortina e todo o tecido cultural que nós recebemos, ao qual nós fomos incutidos, fomos educados, montou-se universidades, escolas, instituições, igreja. Então, tudo que foi montado vai receber esse modelo, esse combo, que já chega da Europa praticamente que pré-definido. A noite, a treva, a escuridão, o mal, o negro. A gente pode perceber isso nas religiões de matriz africana, né? Pronto, exatamente. E que, na verdade, a gente não deixa de compreender que, quando eu falo do homem medieval, nós não estamos falando de um homem que se guiava pelo logos, né? Sim. Ele se guiava pelo mito. Então, a ideia, o lendário, o mágico, o fantástico que povoou o imaginário popular europeu, ele vai pavimentar a nossa cultura. Tanto é que existe uma narrativa popular de que Deus criou Adão. Aí pegou, fez do barro, filou o nariz, a boca, etc. E diz que o diabo também quis fazer um homem. Só que, como o tinhoso era pertencente às profundezas, ao subterrâneo, ele pegou uma lama escura e confeccionou uma coisa feia e torta. Essa coisa feia e torta, quando ele começou a fazer o homem, escorregou o barro da mão e bateu com a cabeça no chão, amassando o nariz, deformando a boca e fazendo com que bunda e outras partes ficassem completamente deformadas. Então, existem narrativas populares europeias que datam da era medieval, do período medieval, da construção da cultura popular e folclórica europeia, no qual existiria, então, um homem criado por Deus e um homem criado pelo diabo, sendo o homem criado pelo diabo o negro e o homem criado por Deus o branco. E essas narrativas, fundamentadas muito no misticismo, no teocentrismo, elas não têm fundamentação bíblica. É folclórica, né? É folclore. Mas existe uma premissa que eu acho muito importante. Quando o filósofo Platão, Sócrates, na Poética, ele diz que quando o povo entende que ou seja, o povo, diante da linguagem, ele não questiona a linguagem. Se torna verdade, né? Isso se torna uma verdade. Então, por mais que você diga assim, isso não está na Bíblia, isso é folclore, mas isso tende a ser aceito como uma verdade. Foi assim que a gente foi construindo. Então, a história do racismo, ela é mais antiga do que a gente imagina. E os registros de quadros, de pinturas representativos chegaram até nós. Aí eu queria só pontuar só mais um fato. Por favor. Há um poeta alagoano chamado Jorge de Lima, que ele escreveu aos 8 anos de idade um poema. O Jorge de Lima, o avô, tinha um engenho, Ashley, aí próximo à Serra da Barriga, no estado das Alagoas. Um abraço a todos os alagoanos. Maceió, minha sereia.
Tá? Maravilhosa. Maravilhosa. E o Jorge de Lima conta que ali no engenho dele, o pajem dele, ele tinha um preto que tomava conta dele e que o pai dizia, que a mãe dizia, que esse preto era o diabo. Imagine, esse preto era o diabo. Ora, então eu pego essas narrativas populares, eu pego esses quadros que estão expostos lá no Museu de Nova York e eu chego no interior das Alagoas e eu encontro uma criança de 8 anos de idade dizendo que o empregado da casa dele, que era amigo dele, que ele tanto amava, não era o diabo não, porque ele era uma pessoa boa. Não tem como, né? Não tem como. E isso, uma criança de 8 anos de idade dando um show de inteligência, né? Quanto às relações étnico-raciais do nosso país. Então, o racismo, ele é mais antigo do que a gente imagina. Mas o nosso grande problema é que a nossa cultura, ela vai se fundamentar, quer seja no imaginário popular místico da Idade Média, ou quer seja nas interpretações pseudocientíficas do final do século XIX.